Seguiremos agora com a próxima palestra, o tema Operação de Resgate Noturno. Para falar sobre o assunto, vamos receber o delegado Aristóteles Tavares, coordenador da CIOPAER Ceará, e também o Dr. Paulo Arruda, que é o médico da CIOPAER. Por gentileza, Dr. Paulo, delegado Tavares. Uma salva de palmas. Uma ótima palestra a todos. Muito obrigado a Elibraz e a Airbus pelo convite para nós estarmos aqui na data de hoje. Realmente é muito importante para o estado do Ceará e para a CIOPAER em particular. E é um prazer estar aqui para a gente falar um pouco da nossa experiência recente quanto a operações aeromédicas. Então, o roteiro a ser seguido é basicamente esse. Eu vou falar brevemente sobre o que é a CIOPAER, principalmente para quem não é do Brasil, para compreender como é que a nossa unidade se estrutura e funciona. Então, a CIOPAER, ela é uma unidade integrada da segurança pública no estado do Ceará. Ela integra efetivos e pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. Logo, ela desempenha múltiplas missões. E agora, mais recentemente, há cerca de 2 anos atrás, 2 anos e meio, nós integramos também a nossa estrutura, a estrutura do SAMU, da Secretaria de Saúde do Estado. A nossa base sede é em Fortaleza, atende a cerca de 71 municípios e a aproximadamente 2.100.000 habitantes. Nós temos na capital, normalmente, para missões operacionais, inclusive aeromédico, um esquilo e um EC-145. Também ficam na capital 2 helicópteros que têm a função de transporte VIP, que é um EC-135 e um EC-145. A base fica no Aeroporto Internacional de Fortaleza. A base no estado que fica mais ao sul é a base Juazeiro do Norte, que atende 59 municípios e aproximadamente 1.600.000 pessoas, é um EC-145 operacional, que nós deslocamos para lá efetivamente no início do ano de 2017. A base norte, a base Sobral, atende a cerca de 57 municípios e aproximadamente 1.700.000 habitantes, com um esquilo. Nosso alcance e tempo para atendimento a partir de Fortaleza, a cada círculo nós temos aí 30 minutos. Então, até chegar na linha verde, que é o ponto mais distante da capital, distando cerca de 650 quilômetros, nós levamos aproximadamente 2 horas no EC-145 e 2 horas e 10, 2 horas e 15 no esquilo. Raio para atendimento em até 30 minutos, a partir das bases agora Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Então, é esse da linha vermelha. O nosso palestrante, que deixou agora aqui o palco, mostrou um slide em que falava da meta de atendimento de 30 minutos ou menos. Então, hoje, com a instalação destas bases no interior, nós conseguimos cobrir 70% do estado do Ceará em menos de 30 minutos. A ideia para o futuro é uma nova base, exatamente aqui nesse ponto, que é o ponto que ainda está descoberto, dentro dos 30 minutos, na cidade de Quixadá. E aí nós vamos conseguir cobrir essa região dentro de 30 minutos ou menos. E para esta base, nós estamos aguardando a chegada de um H-135 Helionics, que está na linha de montagem na Elibraz. São 2, já foram adquiridos. Os treinamentos já estão começando, aliás, já começaram a ser executados com a parceria da nossa amiga Elibraz, e estaremos mandando a primeira turma de 4 de 12 pilotos
em janeiro para a Alemanha para começar os treinamentos teórico e prático na aeronave. Assim, o estado do Ceará ficará completo, será totalmente atendido por essas aeronaves. Nós temos então 2 Alfa Sierra 350 Esquilo, temos 2 EC-145 operacionais que atendem às missões aeromédicas, também atendem às missões de transporte de órgãos e também atendem a missões policiais. Então, a nossa configuração para esta aeronave é uma configuração mista. A nossa ideia é, com a chegada dos 2 H-135, deixarmos um H-145 e um H-135 exclusivamente para o aeromédico. A configuração vai ser completa, conforme a que foi mostrada há pouco aqui na palestra anterior, e não vai se modificar, a não ser para atender às necessidades do aeromédico. Hoje nós já temos a necessidade de trabalhar com a configuração mista e está mudando, o que a gente faz em 10, 15 minutos. Mas, de qualquer forma, é uma perda de tempo que pode ser valiosa dentro do serviço aeromédico. Diferenças do Esquilo para 145. Nós entramos no mundo do biturbina em 2013. Ou melhor, em 2010, com a aquisição do EC-135. Mais operacionalmente, em 2013, com a chegada dos 2 EC-145 operacionais. A diferença de se fazer uma operação aeromédica, seja resgate, seja uma remoção interhospitalar, é enorme em se tratando de um Esquilo para um EC-145. Esse helicóptero, na minha humilde opinião, é o helicóptero ideal para esse tipo de missão. É um helicóptero fantástico sob todos os aspectos. Então, esta não é uma opinião apenas minha, mas de todos os nossos 12 pilotos que voam essas aeronaves. E também da nossa equipe médica, que hoje é composta por 7 médicos e 7 enfermeiros, 24 horas por dia. Nós temos esse pessoal lá à disposição, conforme o Dr. Paulo daqui a pouco irá explanar. Então, a diferença é gritante, vocês vejam pela situação do paciente dentro da aeronave e também da própria equipe médica, né? Aqui a equipe médica tem espaço suficiente para trabalhar de uma forma mais confortável, mais segura, e nós podemos também fazer o transporte de 2 pacientes de uma só vez, que já fizemos algumas vezes. Então, antes com o Esquilo, nós íamos no local, voltávamos e voltávamos de novo. Agora o helicóptero vai e transporta 2 vítimas de uma vez só, ainda levando um médico, um enfermeiro e um tripulante operacional para apoio técnico. Nós temos também esse avião que hoje é muito utilizado para transporte de órgãos, até uma distância de 700 quilômetros. A partir daí, o Estado freta aeronaves mais velozes para atender ao tempo que o órgão exige para que seja transportado. Mas é um avião que até 700, 600 quilômetros ele atende muito bem. Então nós temos na Alemanha agora, na linha de montagem, 2 H-135 Helionics. Daqui a uma semana estarei embarcando para lá para olhar a primeira vez para o meu filhote, né, a mando do nosso governador. E é um motivo de orgulho, de felicidade e a concretização de um projeto que a gente já vem desenvolvendo há um bom tempo. Os equipamentos que nós temos disponíveis são aqueles que a maioria das unidades no Brasil tem, e nós usamos também em missões de resgate, missões de busca a pessoas perdidas principalmente, nós temos muito isso lá, e o FLIR ajuda muito a localizar pessoas perdidas, pessoas que saem para fazer uma caminhada, tem um mal súbito, desmaiam no meio do mato. Então o FLIR ele tem ajudado muita gente a encontrar pessoas dessa forma. Farol de busca, para a gente localizar também locais de acidente à noite, pessoas perdidas, nas rodovias mais distantes da capital. Usamos também o guincho. Temos também o desencarcerador, que fica
à disposição para uso em missões que envolvem acidentes em rodovias. Normalmente o helicóptero é o meio mais rápido, é quem chega primeiro. Então, como nós somos unidade integrada, temos bombeiros na nossa unidade, embora todos lá saibam fazer tudo. Então, seja policial civil, bombeiro, ou seja um policial militar, ele vai saber operar esse equipamento. Muitas vezes nós chegamos primeiro, antes de chegar o apoio de terra, e nós fazemos o desencarceramento. Nós retiramos a vítima, colocamos no helicóptero e levamos sem que dê tempo de chegar nenhum apoio em terra, dado o local ser muito ermo, muito distante de uma cidade, um município que possa prestar esse apoio. E aqui eu já vou passar a palavra para o Dr. Paulo Arruda, ele vai tecer alguns comentários sobre o equipamento médico especificamente e sobre o efetivo dele. Depois eu volto para o encerramento. Bom dia a todos. É indiscutível a contribuição que se tem na definição da aeronave, né? Foi mencionado. Essa apresentação já foi feita também recentemente em um simpósio que houve em Fortaleza, para leigos, inclusive, ou profissionais de saúde de outros serviços. E é importante a gente entender a diferença entre as aeronaves, né? Então, a rotina que se tinha até pouco tempo era a CIOPAE na sua rotina heróica, né? Por assim dizer, certamente dividida em detalhes e compreendida em detalhes por todos os serviços de resgate e atendimento aeroespacial do Brasil, em que eles iam, sem apoio de profissionais de saúde, com o esquilo, resgatar pacientes, pessoas que estavam em situações de risco. E como lá a rotina é contar com 2 pilotos, né, restava um espaço bem mais restrito para o atendimento às vítimas. Com a chegada do SE-145, coincidiu também com a nossa chegada, a coisa já melhorou bastante, né? E a gente, então, já consegue intervir de modo bem mais eficiente. É inevitável falar dos equipamentos que nos apoiam, né? São equipamentos do resgate, e a gente conta com todos esses aí, com a equipe se capacitando constantemente, eu vou mencionar mais à frente. De todo modo, o pessoal da área do resgate já consegue visualizar do que dispomos lá. Bom, essa então é a configuração mista que chamamos. A aeronave que fica de pronto em serviço no pátio, ela é capaz de atender tanto as ocorrências policiais como as ocorrências de resgate. Como foi mencionado, nós somos frutos de um convênio entre a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Segurança assume a responsabilidade sobre equipamentos e aeronaves, a Secretaria de Saúde sobre os profissionais, e a rotina da gente é estar pronto para o que deve vier, né? Então, a gente configura a aeronave ao modo que tenha espaço suficiente para cumprir as missões policiais, e em condições de ser rapidamente montada para as ocorrências de resgate, salvamento e até mesmo transporte interhospitalar. Então, a gente vê aqui a grade que foi planejada para a nossa aeronave, e nela a gente vai contar com as conexões de oxigênio e os locais onde a gente vai acoplar os equipamentos de monitoração. É uma excelente grade, para quem a planejou, que fica o elogio. Naturalmente, dependendo de cada serviço, da rotina de cada serviço, a gente acaba requerendo algumas adaptações e tal. Como eu falarei mais à frente, especialmente no atendimento a crianças, né, eu já deixaria como sugestão a caixinha de energia aí, a oferta de tomada de energia, para a gente puxar um pouquinho mais para frente, facilitaria a vida da gente, já vou mostrar. A visão da cabine como um todo, a gente leva os equipamentos para o resgate, como flutuadores e tudo mais, e à direita direita inferior da figura esquerda, os equipamentos
tanto de resgate, né? Imobilizadores, o DEA e a bolsa de resgate de emergência. Essa configuração, ela assiste a aeronave sob qualquer circunstância, contando com profissionais de saúde ou não. Como o delegado frisou, a nossa ideia lá, e rotina instituída, é que todos os profissionais tenham desempenho bom sobre as diversas ocorrências que possam nos surgir. Os policiais, bombeiros, policiais civis e mesmo pilotos, todos eles, por exemplo, passam por treinamentos da área da saúde, no caso de urgência e emergência, né, como proceder em situação de atendimento a uma vítima em condição de emergência. Do mesmo modo que o pessoal da equipe de saúde vai passar por treinamentos de condutas em altura, água, ambientes inóspitos, para poder a gente se harmonizar. No momento que a gente conhece o ambiente do outro, não necessariamente assumindo o seu papel, mas a gente já se harmoniza, já se colabora, já contribui com o trabalho um do outro, né? Essa é a visão ampla da cabine montada como UTI aérea, por assim dizer, né, com todos os equipamentos, em que utilizamos para o transporte interhospitalar. A nossa realidade lá é conduta padrão, raciocínio até elementar, de acionar-nos quando da necessidade do transporte de pacientes de longas distâncias, né, em transporte interhospitalar. A gente chega a alcançar 600 quilômetros de distância, né? E para isso a gente precisa contar com a cabine moderna, ampla, a grade recebendo assim todos os equipamentos necessários para o suporte ao paciente crítico, ainda assim com espaço para 3 tripulantes. A equipe da gente, no caso do SC145, conta com 2 pilotos, como é a regra, médico, à direita do slide, enfermeiro, esse banco mais próximo aqui, e o tripulante operacional à porta esquerda. Como foi falado, os 3 já habituados, qualificados e habituados à rotina, tanto do resgate quanto do atendimento e transporte interhospitalar, e esse é o padrão para o transporte de pacientes críticos. No caso do resgate, a gente pode, inclusive, contar com uma terceira poltrona, o armário, que conta ali com um aspiradorzinho, ele pode ceder espaço para mais um banco, e a gente contar com 2 tripulantes. Caso, por exemplo, de resgate no mar, convém contar com os tripulantes que saltarão a água, e, comumente, a gente vai com 3 tripulantes e um médico, justamente para que 2 possam saltar a água, um seu fiel, e o médico ofereceu o suporte à vítima. Okay? Os equipamentos que dispomos, hoje, em particular, é inevitável destacar-se a nossa incubadora. Nós nos vimos vivendo uma peculiaridade que vai ser esclarecida no decorrer dos slides. Veja bem, então só uma imagem mais próxima do nosso ventilador, do cardioversor, que também serve como monitor multiparamétrico. Uma visão mais ampla, aqui abaixo, mostrando a distribuição dos equipamentos na cabine. A nossa incubadora, que já fica também a dica, né? Na verdade, essa imagem aí vai puxar uma ruma de dica. Pessoal das empresas aí de configuração de aeronave, né? Primeiro, a gente tem uma incubadora. Nós não temos uma incubadora que ainda não nos foi apresentada ainda, a incubadora que você pode dizer, essa é a incubadora para transporte aéreo, né? Levando em consideração que aquela incubadora ideal seria a que permita um isolamento acústico, né? Um bom funcionamento, independentemente da altitude, pressão, temperatura, troca de temperatura, né? Que possa contar com o suporte de oxigênio já acoplado a ela. Isso é muito útil, do mesmo modo que também possa contar com os equipamentos de monitoramento e assistência ventilatória, por exemplo, no caso,
também já acoplados. O que foi que a gente fez? A gente então pegou a incubadora padrão, né? Nós fixamos ela numa prancha, ela já dispunha dos cilindros de oxigênio, e nós fixamos também aí o ventilador. E por que tudo isso fixado? Tudo isso como um pacotezinho? Para o pessoal da saúde fica fácil presumir. O trabalho que se tem de pegar uma criança, por exemplo, de 1,2 kg, como já pegamos, para você estabilizar, né? Manter-se estável durante o transporte, né? Dar a assistência dentro de todos os padrões de exigência desse paciente. E quando chegar no hospital de origem, ou muitas vezes, como falarei à frente, em um aeródromo, para depois ser transferido para uma ambulância terrestre, para, enfim, chegar ao hospital de destino. Se para cada movimento desse a gente precisar manipular uma criança dessa, a nossa taxa de sucesso vai cair bastante, né? Então, aqueles que se envolvem com essa questão de assistência, de configuração de assistência na aeronave, precisa levar em consideração a necessidade de termos um conjunto acoplado de dispositivos que permita a melhor assistência a esse paciente. Tá certo? Assim sendo, nós fizemos as nossas adaptações, pegamos um incubador que certamente não foi desenhado para a assistência aérea. Nós, inclusive, estamos agora iniciando um projeto para pesquisar o estudo de vibração e ruídos no interior dessa incubadora, com a oferta de oxigênio e com os equipamentos, todos eles já acoplados. Porque a gente pega como pacotinho mesmo. Então, pega aqui, prepara o pacote. Muitas vezes já chegamos a nos demorar mais de 3 horas preparando esse pacotinho aí, né? Uma criança de baixo peso, prematura, com insuficiência respiratória. Você, então, vai instalar os seus equipamentos, aguardar, ter certeza de que a criança, de fato, está bem assistida, está sustentando os seus parâmetros fisiológicos com o que nós estamos nos expondo, para, enfim, nos deslocarmos até a aeronave, fazer o transporte da aeronave com maior frequência. Ela vai ser transportada para uma ambulância terrestre, para a ambulância terrestre fazer o transporte até o hospital de destino e, enfim, continuar o tratamento em ambiente de UTI. Se a gente pega, então, esse pacotinho, né, com o mínimo de manipulação possível, isso definitivamente faz a diferença para esse tipo de paciente. Só um comentário. Quando nós estivemos na Alemanha, por 2 ocasiões esse ano, fazendo a configuração dos H135, o comandante Aires nos acompanhou, e uma das dificuldades que nós tivemos foi exatamente quanto a essa incubadora. A única incubadora que a fábrica tinha para nos oferecer seria uma incubadora exatamente igual a essa, sem as adaptações que nós fizemos. Então, não nos interessou, porque teríamos mais um problema a resolver. Nós deixamos de comprar mais uma incubadora justamente pela falta de um equipamento que fosse adequado ao transporte aeromédico. Fica aí para aqueles que desenvolvem o produto, né, e nós deixamos essa sugestão lá, ou mesmo a Airbus, que procure um equipamento que mais se adeque à necessidade desse tipo de transporte. Isso é muito importante porque nós vivemos isso aí na pele mesmo. Hoje, cerca de 35% a 40% dos transportes que nós fazemos é de prematuro. Passar a próxima. Bom, antes de seguir, então, só fazendo um destaque. Por que, então, destacando-se esse paciente em particular? Porque, quando as aeronaves foram adquiridas, a Ciopaer já tinha a sua expertise no resgate e, convenhamos, em termos de resgate, a grandíssima maioria dos resgates se dão a adultos ou até crianças maiores, né? É na estrada, é na praia, em local de difícil acesso. Não vai ser um bebê que chegou em local de difícil acesso, que chegou engatinhando lá. Né? Então, na aquisição de equipamentos, raciocinou-se dentro dessa rotina e, quando montamos o serviço com a equipe especializada, começamos a ter a demanda de crianças nascidas, por exemplo, com cardiopatia congênita,
já foi um grande número dessas crianças, que nascem justamente em Juazeiro, a 550 quilômetros de Fortaleza. Crianças essas que vão requerer inúmeros cuidados, né? E certamente um transporte rápido também vai fazer a diferença. O transporte por terra de Juazeiro para Fortaleza não sairá por menos de 8 horas, o transporte seguro. Nas nossas mãos sairá por 2 horas. Então, é claro que esse tipo de paciente já ficou categórico a ser colocado em nossas mãos. E aí, então, destaque para essa necessidade. É uma necessidade indiscutível do Estado do Ceará, certamente será dos diversos estados do Brasil, esse país continental, né? E aí já vamos dividindo as experiências, cutucando a quem deve cutucar, né? Muito bem. Para compor o serviço aeromédico, a gente, naturalmente, sofreu algumas demandas especiais, todos sofremos algumas demandas em especial, e por isso mesmo a gente precisa construir um perfil do profissional a participar. Como foi mencionado anteriormente, a gente precisa contar com profissionais que se familiarizem, inclusive, com as técnicas de serviço de outros profissionais. Assim, é exigido do pessoal do aeromédico uma experiência prévia de pelo menos 2 anos no atendimento pré-hospitalar, para se familiarizar com a nossa rotina. A nossa rotina impõe conhecimento técnico na área de resgate. É comum os SAMUs contarem com as UTIs móveis, mas em caráter secundário. Quem primeiro chega à cena é a ambulância básica, né, que conta com o técnico de enfermagem, ou enfermeiro, e o condutor capacitado. Na rotina da gente lá, geralmente quem chega à cena primeiro, na maioria das vezes, são os bombeiros ou então a ambulância básica. E a UTI móvel, ela chega em seguida para prestar o atendimento avançado às vítimas, que na maioria das vezes já está resgatada. Infelizmente, essa realidade não nos pertence. A COPAE vai ser acionada justamente nas situações mais críticas, de maior dificuldade de acesso, e muitas vezes quando as ambulâncias terrestres não conseguem chegar lá. Então, os médicos e enfermeiros, eles precisam estar familiarizados com o atendimento em caráter de resgate mesmo e participar do resgate. Daí, as exigências de experiência no pré-hospitalar, o treinamento tanto na água, como as imagens ilustram, como em altura, como também resgate veicular. Como o delegado mencionou, todos nós passamos pelos mesmos treinamentos. As exigências são distintas, naturalmente, mas todos passamos pelos mesmos treinamentos, inclusive a manipulação do desencarcerador, que, embora tenha o seu pezinho aí, mas ele faz uma diferença danada, porque consegue funcionar com bateria e de pequenas dimensões. A gente participa de treinamentos específicos também de resgate veicular, conhecemos, inclusive, ali inferior esquerdo, o caminhão do aeroporto, né, para a gente se familiarizar. Pode prosseguir. Ambientes inóspitos. O pessoal, este curso aí, ele dura 21 dias. E para quem trabalha, né, como resgatista, sabe que não dá para contar com menos que isso, né? E o final do curso é esse daí, em que a gente bota o nego para sofrer mesmo. Ambiente inóspito, né? E a exigência física é indiscutível. Não dá para dar desconto para doutor que diz, mas não faz, né? Aquele velho conceito do ser humano: faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né? Em que a gente manda ter qualidade de vida, manda ter atividades físicas regulares, mas a gente prefere estar no plantão, nos horários livres que temos, e deixando essa parte para secundário. Infelizmente, ou felizmente, na nossa rotina não é possível permitir isso, então a gente pega no pé mesmo. A gente definiu um protocolo de aptidão física mínimo. Claro, não vai estar ao nível dos policiais e do Exército, mas há que se ter um padrão mínimo, e é exigido, e no curso o indivíduo sente também a necessidade, né? Como é visto na nossa prática, a gente tem muito resgate,
em duna, inclusive. Volta só o anterior, só um instantinho, só para ilustrar aqui uma coisa. Volte aí, mais uma vez. Ó, isso aqui foi uma ideia que nós tivemos no último curso, em que a gente simulou aí um resgate na duna. Deu para sentir a inclinação da duna, né? E nós já tivemos resgates dessa forma, nessa categoria. Buscar um indivíduo que não pesa menos de 70 quilos, né, numa duna dessa. Então, o que a gente fez aí foi dunas que às vezes tem até 70 metros de altura. Sim. Então, o helicóptero não vai pousar em cima. Nós temos que pousar embaixo, no local plano, e a equipe tem que subir. E tem que trazer o paciente. Daí a necessidade de você puxar um pouco naquele treinamento para ver se o indivíduo vai ou não dar conta. Então, o pessoal aí, os instrutores que gostam de apresentar, não vamos dizer que gostam de maltratar, né? Que gostam de usar argumentos físicos, né? Para o pessoal, o que a gente fez aqui foi o seguinte: compramos um saco de pancada e nós enchemos um terço dele, ao centro dele, de areia. O restante manteve lá as estopas e tal, mas ao centro dele a gente encheu de areia, alcançando entre 70 e 75 quilos, justamente para o pessoal sentir o peso da pegada, porque tem que sentir. Outro local bom para você sentir o peso da pegada é lá no centro de treinamento do Dr. Guatassara, que eu também passei lá. Volte aí um instantinho. Inclusive, pode passar. Pode passar. Na educação permanente, a gente mantém treinamentos mensais, regulares, inclusive, faço justa homenagem à experiência que eu tive lá no centro de treinamento do Dr. Guatassara, onde lá foi possível ter uma experiência nova para mim, que era o resgate em ambiente parcialmente inundado, né? Pode seguir. A nossa prática, participamos de resgate, né? Seja no mar, seja em resgate em autoestrada, seja trabalhando em altura. Pode seguir. Percebam que aquele macacão azul que é do SAMU, ele é utilizado apenas no treinamento. Depois que o indivíduo é incorporado à COPAE, passam a usar o mesmo macacão que usam os pilotos e os tripulantes operacionais. Todos iguais. Que funciona como EPI, né? Por não propagar as chamas, etc. e tal. E eu diria mais, nos salva do calor, né? O macacãozinho do SAMU lá no Ceará maltrata mais do que esse daí. Então, novas ilustrações do resgate veicular em áreas de difícil acesso, mais uma vez em regiões arenosas de duna, né? E aqui o transporte interhospitalar, ilustrando nesse primeiro slide a necessidade que se tem de gastar o maior tempo necessário para manter a estabilidade dos pacientes antes de chegar à aeronave, né? Esse é um ponto que o pessoal dos serviços aeromédicos vão precisar trabalhar com os diversos hospitais e serviços de saúde. O raciocínio padrão dos nossos colegas é aquele de que o helicóptero vai para onde é longe e onde é mais rápido cumprir a missão. Esse raciocínio não é um raciocínio técnico, esse é um raciocínio elementar, né? Quando é que nós acionaremos o helicóptero? Justamente a longas distâncias de pacientes que precisam de um transporte mais rápido. Isso aí é elementar. Agora, a análise dos riscos do transporte, a análise das condições do paciente, o tratamento inicial, os cuidados prestados antes do início da missão propriamente dita, do transporte do paciente, isso merece 1001 atenção e muitas vezes discussões com os colegas, para que a gente possa fazer do modo mais seguro para o paciente. Ainda mais quando a gente pega, inclusive, pacientes daquele tamanho ali. A rotina que a gente tem, só para ilustrar, é de monitoração, né, garantia de assistência ventilatória. A gente construiu a rotina de fazer uns tampões nos ouvidos da criança, a gente forra com algodãozinho, bota gás e depois ainda enfaixa a cabeça para diminuir um pouco o que for possível, né, do barulho. O ambiente do interior da aeronave é barulhento. A gente, como eu falei, nós vamos iniciar uma pesquisa
nesse sentido, mas todo o cuidado que a gente prestar no hospital de origem vai fazer muita diferença no transporte e, inclusive, na evolução do paciente, né? Agora, os cuidados no interior da aeronave, a configuração... Esse RN aqui saiu um pouco crescido, o slide está fora do local. É porque eu também não podia falar só de RN, né? Mas ali já ilustra como a gente dispõe o paciente do interior da aeronave, os cuidados que a gente toma, as adaptações que já precisamos fazer. Crianças maiores, né, já nos obrigaram a fazer o transporte fora de incubadora. Não é o ideal, claro, porque em altura a temperatura vai cair, mas já nos obrigou. O próximo. Destaque para o nosso transporte noturno, né? Já fizemos muitas missões noturnas e é muito comum, por exemplo, iniciarmos de dia e terminarmos de noite. Já aconteceu da gente sair 11 horas da manhã, terça-feira agora, dessa semana. Saímos 11 horas da manhã e fomos concluir a missão meia-noite e 20. É uma criança que ofereceu muito desafio na estabilização, né? E então a gente acabou efetivando o transporte mesmo, o transporte que no caso era justamente da região ali do Cariri, de Iguatu para Fortaleza, né? Então demandou muito da gente no interior do hospital e por fim concluir a missão só foi possível já iniciando a madrugada. A minha preocupação agora, enquanto técnico e como coordenador da base, é exatamente essa questão da fadiga, né? Nós tivemos um aumento triplicamos a nossa frota em 4 anos, mas não conseguimos aumentar proporcionalmente o número de pilotos. Um piloto não se forma da noite para o dia. Então, estamos passando por essa dificuldade. O ideal é que uma missão dessa aqui tenha uma tripulação que acabou de assumir, uma missão que começa às 7, 8 da noite e termina às 5, 6 da manhã, aquela tripulação que acabou de assumir o serviço que está descansada. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso e, infelizmente, a tripulação que trabalhou o dia inteiro vai ter que cumprir a missão noturna. É uma loucura, eu sei, mas nós não podemos deixar de atender e eu não tenho uma varinha de condão que fabrique um piloto ou 2 pilotos em 1 minuto, né? Então, a nossa preocupação é com fadiga tanto dos médicos, como de enfermeiros, como de tripulante e de pilotos principalmente. É a maior dificuldade, mas a maioria dos voos de transporte aeromédico são feitos à noite, na madrugada e terminam, se não tarde da madrugada, já iniciando o dia seguinte. Só seria possível, naturalmente, com a aeronave que tivesse os recursos para isso. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente, é claro, preferimos a missão diurna, questão até de segurança e tal, mas a gente muitas vezes incorre dessa maneira. Inicia-se de dia, mas para concluir só conseguimos... Exatamente, aí vem a pergunta, mas por que tanta missão noturna? As demandas exigem. Normalmente começa de dia e termina de noite. Então, é a demanda que exige e nós não temos o poder também de mudar isso, né? A própria regulação sobre a qual o doutor Paulo falou, que analisa exatamente condições do paciente, leito em hospital de destino, se aquele hospital tem condições de receber ou não, é um processo demorado. E o dia vai passando e a coisa vai sendo planejada, quando ocorre já é do meio do dia para o final. Então, é uma demanda que é natural, essa questão do voo noturno, que nós não poderíamos fazer, obviamente, com esquilo. Nós fazemos com muita segurança, porque é uma aeronave biturbina, voa por instrumentos, uma aeronave que praticamente a gente só fica monitorando. E nos deixa muito à vontade, muito seguros para voar. Eu, particularmente, prefiro voar à noite do que voar durante o dia. Médicos e enfermeiros aqui? Show. Bom, o pessoal vai entender bem o que eu vou falar. Sem falar que nós temos o desafio da regulação, em que o colega sabe que a sua unidade de origem não tem recurso para aquele paciente, né? E não vou dizer que falta com a verdade, vamos dizer que adapta a verdade,
né? Adapta a verdade para favorecer a missão aeromédica, né? Então, muitas vezes, assegura que o paciente tem estabilidade suficiente, e não é bem assim, ou promete que já ter feito o procedimento que a gente recomenda, e quando a gente chega lá ele ainda não o fez. Razões pelas quais atrasam a missão, transformam missões que poderiam ser cumpridas em 3, 4 horas, em missões de 8 horas também, e que depois que a gente estabilizar toda, a gente não pode, só porque anoiteceu, deixar de cumprir a missão. Então, essas circunstâncias realmente colocam-nos em voo noturno com frequência. Então, só uma ilustração, para quem não é familiarizado, no caso de um resgate, a rotina que nós temos é a vítima ou um informante se comunica com o SAMU pelo 192, que, reconhecendo a ocorrência, aciona a CIOPAE, troca informações, naturalmente, para que a gente possa cumprir a missão, pegar a vítima e levar ao hospital de destino. Quem dera a figurinha de todo hospital do Brasil e do estado do Ceará tivesse o Hzinho ali em cima, né? A nossa realidade, na verdade, são de apenas 3 hospitais no estado homologados com L ponto homologado. No caso, o Hospital de Trauma da capital, somente ele na capital, o IJF, Instituto do Dr. José Frota. O outro é o Hospital de Sobral, Hospital Regional de Sobral, e o outro é o Hospital Regional de Juazeiro do Norte. No nosso dia a dia, principalmente para o transporte interhospitalar, a grande maioria vai ser o modo como eu vou apresentar mais à frente. O outro modo é o transporte interhospitalar, em que entra nesse circuito a Central de Leitos do Estado, que ela é que vai assegurar o destino do paciente, né? Muitas vezes existe a necessidade no hospital de origem, todavia, a vaga não está garantida, então vai ter que haver toda uma negociação para a gente, enfim, conseguir cumprir a missão e levar até o hospital de destino. Das estatísticas, das 628 vítimas entre 2008 e 2016, foram assistidos afogamentos, acidentes de trânsito, remoção aeromédica, entre outros. E, como eu falei, a realidade era de assistir principalmente adultos. Daí a aquisição dos equipamentos se deu de modo elogiável. Os nossos equipamentos são bons equipamentos e, para assistência ao adulto, deixou-nos super felizes, né? Porque tínhamos até recursos incomuns na realidade do SAMU e tivemos só que depois fazer as adaptações que os miudinhos nos obrigaram. Em 2016, de 780 missões, tanto na área policial, resgate, dentre outros, pode passar para o próximo, nós tivemos 109 ocorrências aeromédicas, das quais 25 missões com crianças com menos de 1 ano de idade. E cerca de 50% dessas remoções transcorreram no período noturno. Em 2017, nós já contamos, na verdade, já aumentamos um pouco esse número na última semana, mas já registrado nós temos 64 missões, e dentre elas 17, até agora, nós só tivemos uma, que era uma criança de 9 meses. Todas as demais eram abaixo de 1 mês de vida. Aqui, na verdade, só um detalhe, de 2008 a 2016, 628 vítimas. Nós entramos no mundo do biturbina apenas em 2014, início de 2014. Então, mais da metade desse número foi de 2014 até 2016. A demanda é crescente. Quanto mais a gente voa, mais demanda aparece. É uma missão que a sociedade vê com bons olhos, que ela aprecia, ela admira, e agora, sabendo que dispõe disso, ela quer utilizar. E o governo quer que utilize, porque é uma missão que dá visibilidade também para o governo e para o governante. Então, nós não podemos perder isso de vista quando nós queremos convencer a fazer os investimentos que nós temos feito. É a visibilidade, além, claro, da importância da missão para a sociedade. Aos gestores, aqueles que pretendem ser gestores, quem sabe aqui um dia, daqui sai algum governador, prefeito, sei lá o que for, uma coisa é certa. Não dá para ter um discurso muito macio, muito suave em termos de saúde, né? Dos gestores que se dispõem a dialogar com a gente,
Não dá para fazer um discurso de arrudeios. Para mim, a ideia é simples. Na saúde, quanto mais você investe, mais caro fica. Tá certo? Especialmente na área assistencial. Claro, existe o raciocínio de quando mais você investe na atenção básica, você economiza na atenção secundária. Mas, na saúde, o que acontece é o seguinte, quando você passa a resolver um problema, a população faz a expectativa de resolver o outro problema. E quando você resolve o outro problema, a população faz a expectativa de resolver aquele outro que antes não fazia e que demanda mais complexidade. Então, é isso aqui. No momento que passou a existir o transporte de criança prematura, de criança com cardiopatia congênita, a uma distância de 550 quilômetros, é claro que isso acabaria se colocando como uma rotina de peso no dia a dia da gente. Então, aqueles que pretendem investir na saúde não pode estar iniciando ou se guiando por aquele raciocínio. Como é que a gente pode economizar? Não, a ideia não é essa. Na área assistencial, a expectativa é que quanto mais você resolve, mais caro fica. Então, você tem que pensar em receita. Pensar em economia na área da saúde, principalmente no estágio que temos hoje de saúde pública no Brasil, nós não temos ainda esse direito de pensar em economia. A gente precisa, claro, de um planejamento inteligente, responsável, mas ainda não estamos naquele de como podemos economizar. Infelizmente, nós não estamos nesse estágio ainda, e isso aí serve só para corroborar. Bem, gente, então essa é uma parte do nosso atendimento. Se alguém quiser fazer manifestação ou perguntar alguma coisa, estou às ordens. Para finalizar, eu queria dizer que o nosso ganho em termos de especialização, de qualidade de serviço, com a chegada das aeronaves, com a chegada dos médicos e dos enfermeiros, com a possibilidade de voar à noite, foi um ganho fenomenal. Um ganho fantástico, e isso aí tem contribuído muito para elevar o nome da CEOPAE na nossa sociedade. E o que nos importa é isso, é atender bem, atender cada vez melhor, não importa se é um policial civil, se é um policial militar, se é um bombeiro, se é um médico do SAMU, o que nós queremos é dar um atendimento de qualidade para a sociedade. E para isso o governo não pode medir esforços e nem investimentos. Graças a Deus eu posso falar isso com tranquilidade, que o meu governo tem entendido isso e tem feito esses investimentos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Surgiu uma manifestação ali. Oi, bom dia. Capitão Fabiana, sou médica aqui do Grupamento Aéreo de São Paulo, sou médica. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, porque é fantástico o que vocês fazem, né? A gente sabe desse problema do colega trazer uma solicitação que não é exatamente aquela que a gente encontra, né? A famosa batata quente, principalmente nos transportes. A nossa posição aqui de São Paulo talvez seja um pouco diferente pelas distâncias relacionadas, a maior parte, ao resgate aeromédico com distâncias curtas. O que eu queria perguntar para o senhor, em relação à formação dos seus médicos, né, que o senhor tem médicos fixos de 7 médicos fixos, porque, normalmente, a maior parte do pessoal que trabalha com pré-hospitalar tem uma formação eminentemente cirúrgica e eminentemente para o pré-hospitalar. Quando a gente vai falar de neonatologia, inclusive esbarra na legislação sobre a Sociedade Brasileira de Neonatologia, a formação desses médicos e o cuidado de um transporte tão prolongado em pacientes críticos. Há uns anos atrás, em 2003, nós chegamos a comprar uma incubadora, porque a gente fazia alguns transportes desses. E essa é uma preocupação pessoal minha, porque a gente sabe que o Estado de São Paulo é o que acaba absorvendo todas as cardiopatias congênitas do Estado. A Polícia Militar não tem essa liberação para transportar todo mundo, não é essa a nossa função como transporte interhospitalar. Mas essas parcerias e a formação do médico é uma preocupação muito importante. Para piloto que voa vários tipos de aeronaves, talvez não tenha noção da gravidade que é transportar um neonatal, cardiopatia congênita com 3 bombas de infusão, com prostaciclina e tudo mais. Como que o senhor lida na formação e treinamento desses caras que são eminentemente operacionais de pré-hospitalar? Para a gente, 3 horas de transporte com uma vítima grave tem um perfil mais do intensivista, e principalmente do intensivista neonatal. Esse filão de São Paulo, se a gente abrir isso, a gente tem transporte de criança todos os dias. Essas crianças morrem nas santas casas do interior,
porque o único lugar que absorve é São Paulo e a gente não tem como transportar. Pegou a infecção, perdeu a vaga, morreu no interior. Então, como que o senhor tem esse controle da formação do médico? Super pertinente sua colocação. Bom, lá a gente acabou, assim, com franqueza, acabou dando sorte. A primeira turma que se formou no grupamento eram de profissionais efetivos do Estado. Na verdade, a primeira turma já contava com profissionais com pelo menos 10 anos de experiência na área de urgência e emergência pré-hospitalar, né? Do curso que eu falei, né, para o segundo curso, a gente estabeleceu um mínimo de 2 anos de experiência. Durante o curso, a gente faz qualificações, inclusive na área pediátrica, neonatal. Existe a educação permanente. Nós, inclusive, estamos já em negociação do novo curso pela Sociedade Cearense de Pediatria, de reanimação neonatal e transporte de criança. Deve acontecer, eu acredito que até julho deve estar acontecendo essa capacitação. E é o desafio do perfil do profissional do Estado. Lá no Ceará, nós temos deficiência de neonatologistas nas UTIs, né? Então, é bem apertado. A gente não tem, por exemplo, como acolher. Seria natural que a Sociedade de Pediatria da região recomendasse o transporte aos cuidados de um neonatologista. Só que ela não tem nem condições hoje de fazer essa recomendação. Enquanto isso, o que nós temos são profissionais com ampla experiência na área de urgência e emergência, de UTI também. Nós temos enfermeiros com 11 anos de experiência em neonatologia na equipe, né? E aí a gente, então, divide as experiências, reforça os conhecimentos, né? E educação permanente. E a gente, então, assume o compromisso, assume a missão. É um desafio? Cada um é, sem dúvida. Mas o que se vê, graças a Deus, de todas as crianças que a gente já transportou, o resultado, nós só tivemos 2 perdas da criança ao final da missão. Nós já vamos somando dezenas de crianças transportadas, e o que muitas vezes aconteceu, eu me permito dizer, na verdade, na maioria das vezes o que aconteceu foi que nós pegamos crianças ou outros pacientes mesmo em condições piores do que as entregamos. Graças a Deus, essa é a realidade da gente, é o que a gente quer, né? Garantir uma morbimortalidade a menor possível, e nós acabamos construindo, por força das circunstâncias, esse perfil de atendimento. Não dá para eu dizer que vamos montar um serviço com neonatologistas para esse tipo de paciente. Eu não tenho como fazer essa expectativa. Então, das duas, uma. Ou eu qualifico os profissionais, e a gente tem feito esse esforço, essa qualificação regular, e conto com aqueles que eu possuo, ou vai continuar, na verdade, a criança morrendo sem qualquer chance, né? E, como eu falei, graças a Deus, a nossa rotina hoje tem sido até de entregar em melhores condições do que temos recebido. Isso é um desafio tanto técnico, operacional e até material, como foi mencionado aqui, né? A gente conseguiu um ventilador que funcionasse a contento em altitude, não foi fácil. Porque o primeiro ventilador que nos arranjaram, que foi um Inter 5, ele funcionou bem em terra, mas quando subia, nos deixou em maus lençóis repetidas vezes. Não tantos, a gente não ia esperar 5, 6 vezes. Quando aconteceu pela terceira vez, a gente disse que não contaria mais com ele. Hoje em dia a gente conta com outro modelo, até já cedido por um hospital da rede, para poder a gente fazer com segurança. E aí vamos dividindo experiência, pedindo apoio. Um dos membros da gestão estadual de saúde, inclusive é neonatologista, então a gente tem dialogado com ele para a gente poder, de fato, assistir com segurança esse tipo de paciente. Ok? Uma manifestação? Ali, primeiro. Meu nome é Guatassara, sou do GRAESP, do Belém. A importância de ter a aeronave de voo à noite, nós fizemos há um mês atrás o primeiro nosso voo noturno.
no EC. É uma criança de 4 anos de idade, brincando 5 horas da tarde em cima de uma ponte no município de São Sebastião de Boa Vista, na Ilha do Marajó. Na Ilha do Marajó nós temos 16 municípios dentro da ilha, e nós temos locais que nós fazemos 14 horas de barco e a nossa aeronave faz 55 minutos de voo. Então, da importância que é a aeronave para a Amazônia, para voar, principalmente à noite. E essa criança caiu da ponte, ficou enfiada num toco embaixo da ponte. A avó desceu, tirou a criança do toco e deixou em cima da ponte e foi solicitado, não tem unidade, no interior, na maioria dos municípios não tem unidade médica, e foi solicitado o resgate. E nós decolamos, foi acionado às 6 horas, não tínhamos experiência de voo noturno, foi o primeiro voo do EC, e foi colocada a equipe dentro para fazer o resgate. Essa criança só viria no outro dia de manhã, 8 horas de manhã, quando o barco passa 3 vezes por semana, né, e a sorte que no outro dia tinha o barco, e ele ia gastar uma média de 10 horas para chegar na cidade, chegar em Belém. E nós fomos acionados para ver a importância que tem realmente a aeronave voar noturno. O problema não é de voar noturno, é pousar noturno. Porque lá onde nós íamos, primeiro ninguém conhecia, só tínhamos a referência do local. Então foi montado uma realidade amazônica do pouso. Nós ligamos para a Polícia Militar de lá, foi acionado todos os mototaxistas da cidade, porque lá não tem veículo grande, e eles foram para uma área deserta. Todas as motos fizeram um círculo de 90, eu acho que 50, 60 metros, as motos ficaram focando, e nós saímos procurando a referência da cidade, encontramos a cidade e vimos aquela clareira onde era o local do pouso. E nós fizemos esse pouso noturno com foco o nosso foco do nosso refletor de bordo, mas com o uso das motos, focando a cidade. E quando nós chegamos na criança, onde era que estava a criança? Estava numa unidade, num postinho de saúde. E nós tínhamos que buscar a criança. Para nós irmos, nós teríamos que ir de moto, que era o único veículo que tinha, de moto, para trazer a criança de moto. Né? Então, para ver o que é a realidade amazônica, como é que se voa na Amazônia, a importância que tem aeronaves para voo noturno. E o EC nós fizemos o pouso, né? Tivemos que cortar, porque a criança nós tivemos que ir de moto lá no posto para pegar a criança, e trouxemos essa criança no EC. Então, a importância não é só ir, é ter possibilidade de voltar. Porque lá no Marajó, nós temos um município aqui, eu vejo São Paulo voa 15, 20 minutos. Nós voltamos lá para ir, talvez a gente não volte por causa da combustível, porque nós não temos combustível no Marajó. Então, uma média de 1h30, 2 horas cada ida para esses municípios. Então, muito importante o uso da aeronave para uso noturno, pela facilidade que tem. Lá nós temos municípios que só tem barco 2 vezes por 3 vezes por semana, e a média é 14, 15 horas de barco para trazer a pessoa para a cidade. E esses barcos as pessoas vêm de rede. Como existe muito acidente de moto, os politraumatizados vêm em rede. Então, você calcula o risco que tem das iatrogenias. Então, só para dar um reforço desse, não só é o decolar, é como pousar nessas regiões dentro da nossa realidade. É só um reforço para ver a importância que tem a aeronave de voo noturno. Exatamente. O exemplo que o senhor dá é um exemplo ainda mais exigente. Não é só transporte aéreo, né? Aí é o resgate. Aí o resgate, um ponto essencial é justamente o pouso decolagem. Lá, a gente, para favorecer uma boa rotina, a gente definiu o que seria protocolo, nós chamamos de normas de acionamento aeromédico. Lá, essas normas foram distribuídas para todas as unidades de saúde, SAMU e tudo mais, para servir de referência de conduta, inclusive quando necessário o pouso da aeronave em locais de difícil acesso. E também fizemos um estudo dos aeródromos do estado em todo ou potenciais locais de pouso. Né? A regra padrão lá é o quê? Se não tiver aeródromo, o estádio municipal. O estádio, espera-se que vá ter uma grama, seja plano e bem iluminado. Espera-se, nem sempre é assim. Há municípios lá que chama de estádio um campo aberto no poeirão. E aí o poeirão não é bem-vindo como local de pouso. Então, esses desafios, né, e que aumentam
de intensidade no período noturno, a gente vai administrando dessa forma, né? E muitas vezes decidindo na hora, claro, tentando ao máximo reduzir os riscos e nem por isso deixando de cumprir a missão. Fica até o elogio ao seu esquadrão lá, à sua equipe, e que pertence a todos nós. Certamente o pessoal de São Paulo, Distrito Federal, cada um vai ter a sua história de resgate, que jamais será esquecida. Né? Bom dia, meu nome é Amaury Kreisler, eu sou piloto da Unier, táxi aéreo. É uma empresa lá do Rio Grande do Sul, transporte aeromédico. A minha pergunta é para o delegado. O senhor comentou que a formação de um piloto ela não se dá da noite para o dia. O que a gente vê nos órgãos aéreos de segurança pública é uma formação interna dos pilotos. O senhor não vê uma possibilidade no futuro, com essa demanda aumentando, por ser uma formação demorada e muito técnica, uma abertura de um quadro de pilotos com um concurso público para ingresso de um profissional já formado, com uma experiência já exigida de 1000 horas, como a palestra anterior, e dentro do órgão público ele aprende a ser policial, aprende a ser dentro dessa área de aviação, né? Porque também é uma área diferenciada, porque os órgãos de segurança pública eles pegam um policial que está dentro de uma especialização X e vai colocar ele dentro de uma outra situação que ele desconhece totalmente. E o senhor não acha que seria uma formação mais rápida e teria um profissional melhor preparado para isso também? Muito bem. A forma de contratação que você colocou aí, mediante concurso público, é possível, do ponto de vista jurídico, perfeitamente. E só depende de uma decisão política, uma decisão de governo. Né? Essa ideia nunca foi posta. O meu problema lá não é formação, meu específico, lá de Fortaleza, da COPAE, porque nós formamos desde o PP até o piloto por instrumentos. Nós somos homologados e autorizados pela ANAC, a nossa escola de aviação, para formar o PPH, o piloto comercial, o piloto instrutor de voo posso formar, e posso formar o piloto por instrumentos, inclusive com um simulador de voo que nós adquirimos também na Alemanha, lá na Airbus. A nossa autorização para voar sob capota chegou, inclusive, agora segunda-feira. Depois de um ano de muita luta com a nossa amiga ANAC, nós conseguimos, então, essa autorização, fizeram 2 vistorias lá, aprovaram e estamos devidamente homologados. O problema do Ceará, na COPAE, é efetivo disponível. As polícias não têm efetivo. Então, não tem como ceder um oficial, não tem como ceder um delegado. Talvez não seja o problema de São Paulo. Né? E a saída, seria uma saída esta contratação, esse concurso público para contratar piloto? Sim, seria. Receberíamos um piloto, estabeleceríamos aí um número mínimo de horas de voo, até o piloto por instrumentos. Nós somos homologados e autorizados pela ANAC, a nossa escola de aviação, para formar o PPH, o piloto comercial, o piloto instrutor de voo posso formar, e posso formar o piloto por instrumentos, inclusive com um simulador de voo que nós adquirimos também na Alemanha, lá na Airbus. A nossa autorização para voar sob capota chegou, inclusive, agora segunda-feira. Depois de um ano de muita luta com a nossa amiga ANAC, nós conseguimos, então, essa autorização, fizeram 2 vistorias lá, aprovaram e estamos devidamente homologados. O problema do Ceará, na COPAE, é efetivo disponível. As polícias não têm efetivo. Então, não tem como ceder um oficial, não tem como ceder um delegado. Talvez não seja o problema de São Paulo. Né? E a saída, seria uma saída esta contratação, esse concurso público para contratar piloto? Sim, seria.
receberíamos um piloto, estabeleceríamos aí um número mínimo de horas de voo e de alguns requisitos técnicos e faríamos uma adaptação com ele ao voo policial. Ótimo, excelente. Então é viável, mas isso aí depende de uma decisão política, uma decisão de governo, né? Nós, na CEOPAE, mandamos nossos pilotos para treinar nos Estados Unidos, na Alemanha, já estive na ADAC por 2 vezes, fazendo simulador. Então, nós temos a qualificação, temos o treinamento. Infelizmente, hoje a dificuldade é só falta de pessoal. Mas eu acho sim viável e é algo que pode ser estudado para suprir essa necessidade, que hoje é uma necessidade da CEOPAE Ceará. Aqui, Tenente Coronel Portela, sou comandante do Grupamento de Aviação Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E só para traçar um pouco da nossa realidade lá em Brasília, nós temos 2 helicópteros, né, que foram, inclusive, apresentados aqui, e voamos cerca de 1.000 missões no ano passado. Dessas 1.000 missões, incluindo aí as não emergenciais, 650 foram emergenciais, cerca de 447 puramente EMS, e dessas 447 foram cerca de 106 no período noturno. Nós temos atendimentos tanto primários, né, aquele em que a aeronave pousa na rua, enfim, em alguns determinados locais para poder fazer o resgate, e também fazemos missões de transporte interhospitalar, seria o transporte secundário, né, a PH secundário. E o que eu gostaria de saber, apesar de já ter sido um pouco esclarecido na pergunta do Dr. Guatassara, é se há alguma diferenciação entre transporte primário e secundário para essas missões noturnas que o CEOPR desencadeia, e se há já uma metodologia para a definição das áreas de pouso noturno, né, nas cidades. Eu imagino que dessas 109 missões, elas sejam relacionadas mais a transporte entre cidades, né? Não sei se dentro de Fortaleza, da Grande Fortaleza, existe também uma demanda para o transporte noturno, que é o caso que a gente faz no Distrito Federal. Eu queria só conhecer um pouco mais dessa padronização e dessas missões que foram desencadeadas no período noturno na CEOPAE. Nós temos, conforme o Dr. Paulo falou há pouco, um critério, regras estabelecidas quanto a locais de pouso. Então, nós não pousamos em rodovia à noite, nós não pousamos em locais ermos, nós não pousamos em serra, nem sobrevoamos serra à noite. Se eu tivesse uma nave espacial, eu não faria isso, com todos os recursos que oferece, porque a gente tem que fazer um gerenciamento de risco e tem que ver se vale ou não a pena. Os custos de um acidente e os custos do resultado da missão. Então, as missões, a princípio, primária e secundária, transcorrem da mesma forma, a aeronave com a mesma configuração, salvo pequenas diferenças que o Dr. Paulo vai falar, mas, do ponto de vista operacional, nossa atenção toda é voltada mais para a questão mesmo da segurança. Já deixamos de fazer aeromédicos por falta de um local de pouso adequado. É raro, mas acontece. E aí eu procuro sempre dividir a responsabilidade com ele e com o meu comandante do dia, para que um só não tome a decisão. Claro, a última palavra é minha, mas eu sempre tomo a decisão voltada para a segurança operacional. Quanto à questão do atendimento, da rotina, a maioria das ocorrências acontecem fora de Fortaleza, né? Natural, Fortaleza tem o próprio SAMU, o Estado de Ceará possui 3 SAMUs, 3 centrais de regulação. Existe a de Fortaleza, que foi o primeiro SAMU do Estado, existe o SAMU Ceará, que é quem nos regula, e assim assiste os outros 156 municípios, e ainda o SAMU Sobral. Porque Sobral tem o só dele, certamente deve ter a ver com a história das últimas gestões estaduais, né, que foram eleitos daquela região. Bom, de todo modo, o fato é que, dentro de Fortaleza,
O SAMU terrestre consegue dar conta da grande maioria. Poucas vezes fomos acionados, já fomos, sim, mas não é a maioria, a minoria. A maioria vai ser realmente em maiores distâncias. A gente fica, eu diria, a meio termo entre São Paulo e o Pará, né? O Pará vai se ver com muito mais frequência, precisando tomar decisões, inclusive, de desafio à segurança, né? do que nós, do que São Paulo e do que nós. A gente fica meio termo, a gente vence distâncias, se obriga a pousar em locais de difícil acesso, muitas vezes. Todavia, a gente tem esse estudo prévio de todas as cidades do estado onde é possível pousar. Como estamos com o SAMU universalizado no estado do Ceará, teoricamente sempre teremos uma ambulância terrestre nas proximidades. E é possível contar com o apoio dessa ambulância. Muitas vezes o que teremos pela frente é contar com o apoio dessa ambulância, porque a aeronave não pode pousar exatamente no local do sinistro, e a gente precisa, então, chegar até a vítima, prestar assistência e tal, muitas vezes se deslocando por terra mesmo. Essa é a rotina. Quanto à rotina operacional, foi como eu mencionei anteriormente. A gente já, inclusive, criou o que nós chamamos de normas de acionamento, e nela a gente vai, inclusive, fazer algumas menções a critérios técnicos de espaço para pouso, decolagem segura, e para que todo mundo tenha conhecimento, né? Cuidados com objetos que possam sofrer ação do downwash, tal. Essas dicas de segurança que são importantes, cabe a todas as pessoas que se aproximarem de uma aeronave saber. E a gente tomou, então, cuidado de publicizar isso dentro da instituição do SAMU, sempre que estamos tratando com algum hospital, seja de origem, seja de referência da região, e a gente, então, faz esse trabalho de divulgação, de diálogo e de discussão com eles. Havia me passado mais uma coisa a responder, mas me fugiu agora. Ok, agradeço. Lá no DF a gente desenvolveu um catálogo de pousos de áreas noturnas com áreas definidas, reconhecidas previamente. Essas áreas são de tempos em tempos vistoriadas novamente. E a gente está à disposição para cooperar, para trocar informação, para a gente poder crescer junto. Lembrei-me do que ia esquecendo. Então, o que é que a gente faz? A gente já tem esse estudo prévio, os locais possíveis de pouso, e a gente, quando é acionado para essas regiões, a gente sempre dialoga, como a CEOPA pertence à Secretaria de Segurança, a gente dialoga com o batalhão da região, da cidade, para que eles assegurem o acesso. Confirmem, por exemplo, se o estádio, de fato, está aberto, está iluminado, de fato é o estádio gramado, se não está alagado. Já aconteceu de, por falhas, né, no transcurso da ocorrência, aquela pressa de atender em caráter de urgência, da gente chegar ao estádio, mas a ambulância demorou para se disponibilizar o nosso transporte, porque o responsável pelos portões do estádio não havia sido encontrado. Então, bom, todos nós teremos as nossas histórias, principalmente nas situações de resgate, né? Obrigado. Muito obrigada, senhores. Infelizmente, não temos mais tempo para perguntas.